Olá, amigos e amigas, hello folks, hello boys, hello girls. Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast Inglês para Brasileiros, aqui onde você aprende inglês de uma maneira muito legal, muito divertida, um pouquinho por dia. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre preposições, prepositions. Conhece aquelas pequenas preposições que vão aparecendo in, on, at, under e assim por diante, e às vezes você, se já estuda inglês, fica até meio doido, meio doida, porque não sabe utilizar corretamente. Oh, no, you don't. E realmente é uma bagunça. Hoje eu vou explicar para você um pouquinho nesse podcast sobre essas três primeiras in, on, at. Nos vemos após a vinheta em 15 segundos. See you in 15 seconds. English for Brazilians, the most delicious podcast to learn English. Bora lá então falar um pouquinho dessas preposições. Eu espero que você goste do episódio de hoje, feito com muito carinho para você. Vamos falar sobre in, on, at, ok? Desde o primeiro livro, geralmente o beginner, não importa em qual escola você estuda, essas três costumam aparecer logo de cara. E fica difícil se você quiser traduzir toda hora elas, porque vai ter hora que você vai achar que elas querem dizer a mesma coisa. Por isso nós vamos explicar aqui em que situações elas podem ser usadas corretamente. A diferença primária que eu gosto de deixar bem claro aqui para as pessoas, ok? É que eu uso at para coisas específicas e eu uso in para coisas indefinidas. Vamos usar dessa forma, fica fácil de você gravar. In para coisas indefinidas e at para coisas definidas ou bem específicas. Depois a gente fala do on. Então vamos falar um pouquinho do at. O que eu quero dizer então com coisas definidas, coisas específicas para a utilização do at? Um exemplo típico é quando eu uso nomes de empresas ou locais de trabalho que eles são inconfundíveis. Por exemplo, alguém diz I work at Microsoft. Ok, só existe uma Microsoft no mundo, então por isso ela é específica e eu uso at. Ok? Também quando um lugar é específico para mim, quando eu uso um ponto de referência e para mim aquilo é específico, então eu uso at. Por exemplo, I'm sitting at my desk. Ok? Eu estou sentado na minha mesa de trabalho nesse momento. I'm sitting at my desk. É específico para mim, é uma referência, ok? Uma localização que é determinada por mim, para mim. Muito joia. Outra situação quando eu falo de atividades que envolvem um grupo de pessoas, ok? Por exemplo, at Lisa's party, na festa da Lisa, porque Lisa é uma pessoa específica e a festa na casa dela também é. Ou quando eu digo at the cinema ou at the theater, também são expressões que eu vou utilizar at. É muito comum também usar at com as palavras school, college, university, ok? Independente de qualquer coisa, costumam usar at com essas três. School, college, university. Eu uso at quando eu falo de endereço. Por quê? O endereço completo, ele é específico e se eu te dou a informação, você chega na minha casa quando eu te dou o número e a rua. Então, quando eu digo assim, eu vou usar at. I live at 12 South George Street. Ok? Pronto. É uma informação super específica e eu vou utilizar. At também é utilizado para se falar as horas, ok? This class is at 4 o'clock. Também utilizo at quando eu falo de lugares específicos, onde eu arrumo, por exemplo, o cabelo, onde alguém vai fazer uma cirurgia. Então eu diria at the hairdressers, ok? At the doctor's surgery e assim por diante. A maioria das lojas também nós vamos utilizar at. Então perceba que at é muito utilizado, ok? Vamos falar agora um pouquinho de in, que é o oposto que eu uso in para coisas que não são específicas. Coisas quando a área é muito grande e eu preciso localizar algo naquela área, eu vou usar in e não at.
Por exemplo, eu digo, My book is somewhere in this room. Can you see it? Meu livro está aqui nessa sala, nesse cômodo. Você consegue ver onde está? Então é uma área grande, né, onde eu estou procurando aquele livro, e por conta disso eu vou usar in, porque eu não sei onde está, e é uma área grande. Também nós colocamos in quando eu falo de lugares de trabalho, mas quando eu vejo eles como uma localização física e não o local em si, ok? Vamos dar um exemplo que acho que fica mais fácil para você. She works in an office. She works in an office. Eu não estou falando do escritório, eu estou falando que ela trabalha em um escritório, ok? E com essa informação, você não consegue, são tantos escritórios em cada cidade, como que você vai saber em qual escritório ela trabalha ou em qual local específico? Então, eu falo de local de trabalho, mas agora sem detalhes, ok? É uma localização, é algo físico e não o local específico. Muito cuidado aí que quando eu uso fazenda, aí tem essa diferença. Sempre tem uma exceção, né, gente? Então, quando eu falo que eu trabalho numa fazenda, eu vou dizer I work on a farm, ok? Cuidado com esse detalhe aí. Também muito comum usar in quando eu falo na sala de aula ou na aula, ok? It's difficult to concentrate in class. Ok? É difícil concentrar na aula, então eu utilizo in. E que dizer então do on, que é o último de hoje do podcast, ok? On eu utilizo para coisas que ficam numa superfície. Por exemplo, the book is on the table. Uma frase comum, pelo menos aqui no Brasil, ok? Por causa de um sitcom antigo, um seriado antigo, um programa de TV, que tinha uma piada usando it's on the table, the book is on the table. Então, on é a superfície. Da mesma forma que a rua também é plana, então se eu vejo alguém na rua, eu falo, oh, there are many people on the street. Tem muitas pessoas na rua, ok? Ou na avenida. Qualquer superfície plana, ela vai ser utilizada assim. Isso também vale para quando eu uso os andares de um prédio. On. She lives on the 4th floor. Ela mora no 4º andar. Eu vou usar on. Também nós usamos para falar de transporte, ok? I was on the train when she called me. Eu estava no trem quando ela ligou para mim, ok? Então, quando eu estou dentro do transporte, eu utilizo on, ok? É diferente de quando eu vou para algum lugar de carro, de trem. Aí é outra história, não vou falar aqui para não confundir vocês, certo? Bom, que legal! Então, em um episódio simples hoje, para você que busca aprender inglês, aperfeiçoar, aprender um pouquinho todo dia, hoje foi a diferença principal entre at, on, in, que são preposições muito utilizadas por nós que falamos inglês e por você que está aí nos ouvindo e está curioso, curiosa para aprender cada vez mais. Eu espero que você tenha gostado. Esse foi um episódio muito legal que nós preparamos para você hoje, que nós queremos que tenha sido muito útil. Gostou? Então acesse os outros episódios também. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante dos outros episódios e tópicos que nós preparamos. Lembra também que se você é seguidor do nosso podcast em qualquer mídia social, você tem desconto garantido nas aulas de inglês e agora também com uma grande novidade que nós já vamos falar para você, um grande spoiler que seria no próximo podcast, mas eu vou falar agora de uma vez. Agora a The Flash School também trabalha com aulas de Libras. Aulas de Libras, é isso mesmo. Se você quer aprender a língua brasileira de sinais, nós temos o melhor professor do Vale do Paraíba, na região de São Paulo, Fabiano Marcelino. Seja muito bem-vindo, Fabiano, à nossa escola, o nosso parceiro. E aí também, com certeza, vamos ter um desconto promocional para você que quiser aprender Libras ainda nesse ano de 2020 e também no ano que vem. Muito joia, essa novidade eu fiz questão de falar para vocês, eu espero que vocês gostem muito e que vocês aprendam bastante. Eu sou o professor Ivan, esse é o podcast Inglês para Brasileiros, num oferecimento da The Flash School, onde você acessa www.theflashschool.com para os seus cursos de inglês e Libras agora também. Thank you very much everybody and bye bye!
English for Brazilians. The most delicious podcast to learn English.